A tarde fria e ensolarada do domingo de 10 de julho de 1988 trouxe ao Festival de Inverno de Campos do Jordão uma das mais belas surpresas da temporada. A voz celestial do sopranista e contraltista Paulo Abel do Nascimento, que com seu próprio canto anunciou a abertura do programa quando ainda na penumbra do palco havia apenas um cravo e uma estante vazia. Vindo dos bastidores, o solo de Paulo Abel aos poucos foi impondo silêncio, um silêncio solene sobre o ambiente, e rapidamente tomou o espaço e o coração das pessoas. Bastou esse breve número para que o público reconhecesse como grande a arte de Paulo Abel do Nascimento, um cantor de registro único no mundo todo e ainda desconhecido no Brasil. Paulo Abel do Nascimento é um cearense conhecido em todo o mundo. Basta dizer que é o mais famoso cantor lírico brasileiro deste século. Já se apresentou em toda a Europa e Estados Unidos e também na Ásia, onde recebe vibrantes elogios da crítica especializada. Sua voz é bastante singular, pois é um soprano que canta com naturalidade, sem falsete. Vamos ter agora um bate-papo com esta personalidade fascinante. Em 1977, você saiu do Brasil indo para Florença, na Itália. Você não aguentou assim, a mesquinhez que aqui reinava, né? E decidiu procurar novos horizontes para a sua carreira. Fale um pouco dessa sua experiência internacional. Primeiro, muito estudo, muito sacrifício. Eu passei 6 anos sem saber o que é um sábado e um domingo. Porque eu tinha minha manhã e minha tarde livre para estudar, mas à noite eu era preceptor da família Gucci, né? Ensinava os meninos, né? Então, eu nunca tive, durante 6 anos, nem sábado nem domingo. Só meu tempo era para estudar. Porque eu fui para lá, não fui para brincar. Eu fui para fazer alguma coisa. E você vê que em pouco tempo como é que está o resultado, né? Também magoado com essa coisa aqui, da gente ter tanta gente boa, com tanta capacidade, com tanta força de vontade e nenhuma estrutura, porque no nosso Brasil, infelizmente, venha a nós e o vosso reino nada, porque o artista é considerado como esmolé. Então, o que acontece aqui em Fortaleza? Tem um grupinho ali, um outro grupinho ali, outro grupinho ali, cada um com raiva um do outro, com o rei na barriga, e cada um sabe menos do que o outro, mediocridade. Então, vamos juntar essa gente toda e um pouquinho que sabe fazer alguma coisa. É tão fácil. Mas o governo, que nós não temos condição. Quer dizer, o povo não tem condição. Teve gente aí que ganhou não sei quanto dinheiro para fazer não sei o quê, em vez de dar bolsa aos meninos, botava em coisas, né, próprias. Né? O nosso povo é sempre assim. Quanto quiser mais um pouquinho para o bolso, né, é melhor. Então está na hora de acabar isso. Está na hora de acabar isso. Não tem mais lugar para isso. Eu digo isso porque eu não devo nada aqui ao Brasil nem a ninguém. Me fiz lá fora com o meu esforço, com o meu sacrifício. E ainda vou dizer, foi tanto sacrifício que com 17 anos eu fui tuberculoso. Então, essa mediocridade aqui, do rei da barriga, né, é uma coisa que me dá muita tristeza, porque as pessoas não acreditam, em vez de se juntar para fazer alguma coisa, ficam falando um aqui, um ali, um ali, um ali. Eu não preciso nem de Brasil, nem de Ceará.
penso que era um momento muito feliz, né, para ele. Ele estava voltando, acabado de fazer a participação dele no Ligações Perigosas, né? O filme ainda não havia estreado no Brasil, mas ele já havia gravado nos Estados Unidos. Eu acho que essa participação dele nesse filme em Hollywood, aquela coisa assim, eu acho que era um marco, né? Foi um marco na carreira dele, né? Pelo menos para nós, eu acho que quando a gente sempre se refere ao Paulo Abel, a gente se refere a esse filme, né? Que é talvez a referência mais fácil ainda, a imagem mais fácil, mais acessível do Paulo Abel, apesar do filme ser dos anos 80, é isso. Então, ele vinha num momento de muito reconhecimento, né? O filme era um dos sintomas, digamos assim, desse reconhecimento, mas também o retorno, né, a Campos do Jordão, fazendo um programa, né, que foi transmitido ao vivo pela Rádio Cultura, né? Então ele foi recebido como um grande artista, né, no Brasil, ao mesmo tempo que ele era reconhecido como um grande artista no exterior. Então ele estava num momento muito feliz. E já começava a colher alguns frutos aqui, mais localmente falando, aqui em Fortaleza, que era uma coisa com a qual ele se preocupava muito, né, com a difusão da música, com o acesso à música às pessoas. Então ele já começava a colher alguns frutos do Projeto Ópera, né, que foi um projeto que ele criou junto com o professor Isaíra Silvino na UFC. Então era esse momento assim de as coisas estão dando certo. De 85 a 88 tem a sedimentação de muita coisa, né? Assim, na verdade, a gente começou a conhecer o Paulo Abel aí. O que se havia antes eram murmúrios, digamos assim. As pessoas falavam a respeito, mas muito esporadicamente, que havia um cearense que cantava de um jeito diferente. É engraçado isso, porque na verdade eu comecei a conhecer o Paulo Abel antes de conhecê-lo, por esses comentários esporádicos, né? Ele era muito brincalhão, ele participava em tudo, gostava de brincar. Era eu e minha irmã e outra amiga, ele gostava mais de brincar com as meninas. A gente brincava de até futebol mesmo, mas a gente brincava de correr. Naquela época tinha aqueles pega-pega, né, de bandeirinha que chamava, de pedra. Tudo isso a gente brincava e estudamos também muito juntos. Fizemos exame de admissão juntos, porque naquela época era como um vestibular, o exame de admissão. Ele era muito inteligente, muito estudioso, um menino de família pobre, mas batalhador e inteligente. Estudava feito um maluco. Ele não tinha essa história de dizer, eu vou me sentar ali, vou estudar, depois eu vou brincar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. A mãe dele terminava de fazer as coisas, vai estudar. Ia estudar, não tinha essa história de dizer, vai brincar na rua. Não, vai não. Ele sempre dizia que um dia ele ia mostrar para as pessoas daqui, né, que não valorizavam ele, que achavam que ele não ia subir na vida, que ele não ia vencer. Ele dizia que um dia ele ia mostrar. Sempre ele dizia isso, o pessoal da rua. Quem não acreditava nele. Que achava, aquele filho de pedreiro, ele lá vai conseguir, né? Tinha pessoas que falavam. Tinha pessoas que não acreditavam, né? Que ele ia chegar ao que chegou. E a senhora acha que ele sempre teve consciência assim, do valor dele, né? Ele sempre teve. Ele tinha orgulho dele. Ele gostava de se orgulhar. Ele acreditava nele. Pelo menos ele passava isso pra gente. Dentro da família, afora os nossos pais, os irmãos, vamos dizer assim, o relacionamento maior dele era com a nossa irmã, a Marta. A Marta que era? Era muito relacionado com ela. Talvez por mais a proximidade de idade, né? A idade era mais próxima. Ela era mais jovem, né? Ele teve uma deficiência grande de testosterona. Então, essa deficiência de testosterona fez com que a voz dele não mudasse. No período barroco, essa voz era conseguida através da castração, né? No caso do Abel, ele tem uma deficiência, digamos, natural, né? Porque não é exatamente natural. É natural
que a voz do homem mude, né, através da absorção da testosterona, mas isso não aconteceu com ele. Então ele ficou com uma voz híbrida, que não era uma voz de criança, não era uma voz feminina, tampouco uma voz de homem, né? Então era uma voz infantil, digamos assim, num corpo adulto. Na infância ele houve um pequeno acidente, brincando com os amigos dele de rua, que ele houve um atrofiamento nos testículos, né? Como é que foi isso? Brincando com os amigos, levou a queda, chegou em casa chorando, né? E meu pai levou ele a um posto médico. O posto médico mandou que ele botasse as compressas de gelo, né? E por aí ficou. Sendo que ele ficou dependendo de um tratamento que nunca teve, né? E as pessoas todas falavam que o Abel, desde criança, tinha um envolvimento com música, né? E que ele fazia os próprios instrumentos, flautas e tal. Ele tocou violão, quer dizer, estudou violão com o João Lima, ele estudou violão com o João Lima que morava perto da casa dele. Então ele se aproximava das pessoas porque as pessoas sabiam música mais do que ele. Ele aprendeu música sozinho, aprendeu a falar francês sozinho. Ele ia do jeito que ele fez com música, ele ia para a janela das aulas. Ele ficava nas janelas, ouvia o que a professora dizia e ia complementando o que ele achava. E francês, ele ia lá para a Casa de Cultura Francesa, não sei como é o nome hoje, e fazia a mesma coisa. Ele ficava nas janelas assistindo às aulas. Às vezes o professor botava ele para fora, mas ele voltava. Ele aprendeu francês assim. Eu sei que ele aprendeu francês assim. E aprendeu italiano também assim, na porta, nas janelas das casas de cultura. Paulo Abel era assim, uma pessoa... Ele sabia para que ele veio. Ele fez todo o curso que ele precisava, todos os cursos, sem precisar ir para a escola. Ele ia passando, o Ferreirinha estava tocando piano, ele encostou na porta, ouviu, passou. Aí, com o passar dos dias, eles se conheceram no Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. O Ferreirinha era uma pessoa que gostava muito de música, né? E que tinha músicos sempre na casa dele. Então o Ferreirinha foi, de alguma forma, uma espécie de trampolim para esse mundo da música, né? Que o ao qual Paulo Abel queria chegar e que, em função das condições econômicas e sociais nas quais ele vivia, ele não tinha tanto acesso. É tanto que foi o Ferreirinha que o levou, né, para a escola mais tradicional de música que a gente tem aqui, né? E lá uma das professoras dessas muitas pianistas assim, que existem em Fortaleza, né, debochou do Paulo Abel e do próprio Ferreirinha por ter levado o Paulo Abel em função da voz que o Abel tinha, né? Quer dizer, os equívocos são grandes no meio dessa história toda. Alguma pessoa lá de dentro, que eu não quero dizer quem foi, Ferreirinha levou ele para lá, para entrosar ele mesmo lá com eles lá dentro. Aí aceitaram. Quando depois chamaram o Ferreirinha e perguntaram: Ferreirinha, da onde foi que tu tirou essa mulherzinha para trazer para cá? Ferreirinha disse: essa mulherzinha que vocês estão vendo é uma mulherzinha que vocês não sabem o valor que ela tem. Também só disse isso. Aí o Ferreirinha chateou-se, também estava até com o Paulo, nesse dia que fizeram essa pergunta para ele. Aí também ele não falou nada. Aí quando ele chegou em casa, ele chamou: Paulo, vem cá. Meu filho, aconteceu isso, assim, 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 no conservatório. Ele ficou triste, chorou. Aí o Ferreirinha perguntou: me diga uma coisa, você tem vontade mesmo de estudar, de seguir essa profissão todinha? E ele falou que era o sonho dele. Aí o Ferreirinha calou-se. Ele vai para o Cefet na idade que as pessoas normalmente vão fazer ensino médio, né? Naquele tempo era escola técnica, né? Escola técnica era escola de profissionalizante de segundo grau, né? Vamos dizer assim.
E quando ele chegou lá, uma das primeiras providências que ele tomou foi reativar o coro da escola. O coral da Escola Técnica foi criado pelo maestro Orlando Leite, na verdade, mas ficou desativado durante muito tempo. É tanto que hoje em dia, quando se fala do coral da Escola Técnica, dos primórdios, as pessoas remetem ao Paulo Abel, como se tivesse sido ele quem tivesse criado. Né? Porque depois de muito tempo que o coro estava desativado, ele passou a ser o regente do coro. A Escola Técnica, nessa época, né, ela tinha os encoretes. Os encoretes eram os encontros específicos dos corais das várias escolas técnicas no Brasil. Foi num desses encontros, na Paraíba, que ele conheceu uma grande musicóloga, que essa sim soube reconhecer o valor que a voz dele tinha, que foi a professora Cleofe Persson de Matos. Né? Então essa professora disse que ele tinha que estudar em algum lugar. Paulo Abel foi um menino extraordinário. Nós estávamos nesse tempo num grupo de cívico trabalhando pelo Ceará. E nós tínhamos o grupo a Juventude Cívica Católica. E ele era um menino católico, estudava lá na Escola Técnica, no Benfica. E a Laís Bonfim, que foi uma pessoa extraordinária, inteligentíssima e gostava muito de música, era também professora lá deste colégio. Quando a Laís se descobriu, ela se interessou demais por ele, porque ela sentia que a voz dele não era normal, era fora do comum. Então, foi quando aconteceu um congresso no Rio Grande do Sul. Mas o Paulo Abel, ele comentou com ela, mas era um sonho para ele ir até lá, porque ele não tinha facilidade, não tinha, as finanças da família dele não permitiam naquele momento. E ele, então, ela conversando, disse, o que é que nós vamos fazer para mandar esse menino, porque ele não é uma, como é que se diz, uma voz normal. Ele é um homem que vai fazer um curso extraordinário, no mundo vai ser diferente. E então eu me lembro demais, um dia às 11h30 da manhã, ela chegando lá em casa, Beatriz, é a última chance. O que nós vamos fazer para conseguir que esse menino vá para Curitiba? Eu disse, nós temos que arranjar uma passagem para ele e mandar. Ela chegou lá em casa, ela e a presidente, que era Albaniza Gondim. Nesse momento, nós telefonamos, eu tinha uma certa amizade com o secretário Hernando Shoa, que foi fantástico, se sensibilizou quando nós comentamos quem ele era e disse, vamos arranjar uma passagem para esse menino, ele vai sem falta. Isso foi na véspera. Paulo Abel nem imaginava, ficou felicíssimo. Lá foi o Paulo Abel. Minha gente, eu vim de longe, somente a passear, a um chamado dos amigos, só se for por um perigo eu vou faltar. A um chamado dos amigos, só se for por um perigo, eu vou faltar. O Ceará praticamente escorraçou o Paulo Abel, botou o Paulo Abel para fora daqui. Quase a gente pode dizer isso, não tinha lugar para ele aqui. Do ponto de vista artístico e profissional, as pessoas não estavam definitivamente, os entendidos no assunto, entendidos entre aspas, aqui na nossa cidade não estavam em condições naquele momento de avaliar
o fenômeno Paulo Abel do Nascimento. E aí ele foi para São Paulo, foi ajudado por diversas pessoas, incluindo o maestro Samuel Kerr, que foi uma grande mola propulsora na carreira dele, como a conhecemos. Depois foi para a Europa não fez vista grossa, a Europa soube reconhecer o talento, a Europa soube reconhecer o homem que estava pronto para o aprendizado, o profissional que estava pronto para a atuação, e deu no que deu. Uma grande estrela que faleceu em 92 e que tinha compromissos em sua agenda já para o ano 2000 marcado. O grande episódio, na verdade, na biografia do Paulo Abel, o grande momento de tensão é aquela história de 78, do Festival de Campos do Jordão, né? O Elezar de Carvalho. Ele foi expulso e tal, e várias pessoas contam a mesma história. Quer dizer, o Abel conta essa história, outras pessoas contam essa história. E o que as pessoas contam? As pessoas não entram em detalhes, mas até porque seria antiético entrar nos detalhes, mas contam com um certo, ou com muito constrangimento, ou com muito espanto, né? Como é que alguém age da forma que aquela pessoa agiu. O que se deu lá nesse festival? Bom, o Abel foi proibido de cantar, né? A versão do Paulo Abel, que é a única versão, quer dizer, não é a única versão a qual eu tive acesso, mas é a versão mais forte, né, que está documentada, é de que o coordenador do festival, né, que também era cearense, o Elezar de Carvalho, tinha um concerto na mesma hora em que um quarteto, do qual ele participava cantando a parte mais aguda, a parte atribuída à voz de soprano, organizado pelo Roger Cote, iria ter uma apresentação. E as pessoas ficaram todas muito curiosas a respeito daquele quarteto, e isso estava desviando a atenção de que seria do concerto do maestro, que era o coordenador do festival. E por conta disso, o Abel foi proibido de cantar, né? E expulso do festival, né? Então, mas a coisa não ficou por aí. Não é só ser expulso do Festival de Campos do Jordão, né? É importante notar que nessa época, o maestro Elezar de Carvalho tinha muito poder no meio cultural paulista. E a sobrevida artística do Abel, né, em São Paulo ficou impossível. Né? Não é só uma coisa de expulsar do festival, não. É uma coisa bem maior, né? A dimensão disso nunca foi devidamente esclarecida, porque o boicote foi um boicote geral. E foi aí que ele foi embora para a Europa, né? A gente se sentia assim, envaidecida quando recebia os jornais de fora. Sobretudo na época que ele ficou na França, nos Estados Unidos também. Enfim, ele foi no mundo inteiro. Não, ele falou porque a gente viu, né? Saiu em jornal e tudo. E a gente ficou super envaidecida, né? Tendo um amigo famoso, né? Ficou todo mundo feliz e ele mais ainda, porque a gente foi dar os parabéns, abraçá-lo mais. Sempre que ele vinha a Fortaleza, ele não chegava, meu filho, para quem queria. O conservatório era chamando ele, tudo, ele nunca rejeitou, ele não guardou mágoa de ninguém. Ele mostrou o que ele era. Todos os sábados o forró dele era sagrado. Ia eu e a Lourdes e a Marta. A Lourdes era a vizinha dele? A Lourdes era a vizinha dele, que saía muito com ele também.
Ia eu, ia ele, a Marta, ele vinha buscar a gente aqui. O governador dava um carro à disposição dele para ele ir para onde ele quisesse. Se onde tivesse forró, ele estava lá dançando. Tem até uma menina que mora lá perto do Antônio, que era forrozeira com ele também. Gostar de forró, de dançar, era com ele mesmo. Ele ridicularizava certas situações, ia de tamancos para os lugares chiques. Tamanco, mas não era tamanco de moda, não. Aqueles tamancos de madeira com uma tira de couro em cima que você compra ali no Mercado São Sebastião. Ia para os lugares chiques com o tamanco daquele. Ele não ia, já que ele ia com os tamancos, para ir com os tamancos, para mostrar isso, mostrar que o Ceará agora o aceitava e o recebia, todo mundo batendo palma, de qualquer jeito que ele fosse, de bermudas, com os tamancão. Agora ele ia batendo os tamancos mesmo com ar, com vontade de ouvir a percussão dos tamancos. Ele vinha anualmente ao Brasil, às vezes até 2 vezes, para participações em faculdades, abrir eventos, né? Eventos, vamos dizer assim, de grande porte, no Rio de Janeiro, em Brasília, Manaus também ele participou de um grande evento, do qual agora não estou bem lembrado, foi inclusive convidado pelo governo na época, o Amazonino Mendes. E aqui em Fortaleza ele vinha anualmente abrir as aulas da faculdade de turismo, né? Do Cefet. Cefet. Agora, morar mesmo no Brasil, ele nunca disse que nunca veria morar mais no Brasil. Ele disse isso? Isso para mim. Uma vez que tinha a morada dele fixa lá na França, né? Na verdade, eu acho que ele veio retornar para o povo dele. Ele se sentia assim, olha, eu consegui muita coisa na vida, eu tenho que dar uma coisa para o meu povo, para a minha gente, não é? Ele se sentia assim, como na obrigação de contribuir com esse povo, não é? Do qual ele fazia parte. Por que você acha que ele tinha essa necessidade? Eu acho que ele tinha, porque ele sabia que esse povo era um povo que precisava dele. E ele conhecia esse povo, conhecia as dificuldades, conhecia o potencial desse povo, conhecia a vida desse povo. E ele foi embora e pronto, ia deixar esse povo para lá. Ele tinha uma obrigação, ele tinha um compromisso com esse povo, ele tinha isso. Ele queria contribuir com essa população. Ele se sentia obrigado a isso. Eu me lembro do Paulo Abel, viajou daqui para o Cariri, para conhecer o trabalho do Padre Ágio Augusto Moreira, que foi o criador da Solibel, a Sociedade Lírica do Belmonte. E ele foi para lá, juntou tudo que foi criança, adolescente e adulto, deu aulas de música, regeu a orquestra, comprou um bando de panelada e fez uma panelada bem grande para todo mundo comer, uma festa de comelança. E botou a orquestra para tocar Jesus, a Alegria dos Homens. E ele ensinou o coro, ensinou a orquestra e me botou para reger. E ele cantou junto com o coro. Isso é um momento grandioso. Ele vem lá da Europa, onde ele já cantava, né? Já tinha feito filme Ligações Perigosas, e aí vem lá, e é o mesmo Paulo Abel que eu conheci, junto com aquela meninada toda, né? Ele botava uns meninos para cantar, e um menino cantou com a voz, assim, parecido com a voz dele. Ele olhou e disse, puxa vida, aqui tem um menino que está querendo me imitar, parece com a minha história. E ele ensinou, deu força aos meninos, disse que aquilo era música, ensinou. Ele sabia, ele era uma pessoa, ele aprendeu as nuances da música. Como ele aprendeu música sem regras, ele aprendeu as nuances, a beleza, o que faz a música ser música. Paulo Abel escapou dessa mesquinharia e saiu vivo lá na Europa sendo um grande sopranista, enorme, maior do que todos esses besteirinhas daqui, entendeu? Quer dizer, ele escapou daqui e foi ser um enorme cantor na Europa e voltou aqui por cima da carne seca, não é? Voltou aqui com generosidade, sem rancor, sem, entende? Besteira esse povo aqui, chamou até eles também para participar, sem nenhum ressentimento, entendeu? E querendo
contribuir com o seu povo, contar a história desse povo, formar esse povo, formar assim, em grande estilo, uma grande ópera, em grande nível, né? Ele veio, fez um concerto e depois estabeleceu uma série de contatos com pessoas que poderiam ajudá-lo com o projeto ópera. Ele já tinha na cabeça essa coisa da ópera. A ópera não estava definida sobre o que seria, como seria, mas ele tinha uma ideia disso e começou a entrar em contato com as pessoas que podiam, de alguma forma, contribuir com o projeto. E acabou chegando na Universidade Federal, na Casa de Cultura Artística, que era um setor da Pró-Reitoria de Extensão. A professora Isélia Silvino era a coordenadora dessa casa e eu era um bolsista que trabalhava lá. Aí eu disse, Paulo Abel, mas como ópera nordestina, a gente não tem nada, não tem cantor, a nossa orquestra é pequena, é mínima. Aí ele disse assim, mas é possível a gente fazer uma orquestra, ou uma ópera. Eu disse, nem compositor, não tem escola que forme para isso. Agora a gente pode fazer assim, Paulo Abel, a gente pode fazer uma ópera-escola, pode fazer uma escola que ao mesmo tempo que vá formando todos os cantores, todos os compositores, todos os instrumentistas, os cenaristas, os figurinistas, etc. e coisa e tal, se a gente fizer isso, a gente pode, ao final de uma primeira turma formada, a gente ter uma ópera, a gente pode criar essa ópera-escola. Ele topou, aí disse, pois põe no papel, aí coloquei no papel o projeto. E daí ele não parou mais de pensar nisso. Num domingo fui assistir uma apresentação no Teatro de Alencar, um concerto dele. Um concerto que na realidade eu nem sabia que era dele, mas eu soube que um grande cantor cearense, de volta ao Ceará, estava fazendo essa apresentação e eu fui ver. E após, quando eu o reconheci, achei linda a apresentação, a voz dele e tal. E quando eu o reconheci, eu quis ir cumprimentá-lo no Teatro de Alencar após a apresentação. Quando eu fui ver a fila, meu Deus, eu digo, bom, infelizmente eu não vou poder cumprimentar o Paulo Abel, mas não vai ser a falta dos meus cumprimentos, que ele não vai dormir feito uma estrela que realmente ele é. Então fui pegar meu ônibus e fui embora. Eu me envolvi a partir de um convite feito pelas pessoas que estavam à frente da ópera. Eu acho que foi uma lembrança da própria Isaíra, principalmente, não é? Também do Eugênio, pessoas que estavam à frente, conheciam o meu trabalho, conheciam o meu compromisso com a cultura cearense, meu conhecimento do Estado, e então acharam que esse projeto tinha a minha cara. No dia seguinte, segunda-feira, às proximidades do meio-dia, a Kombi da UFC parou lá na escola onde eu estava dando aula e ele desceu de lá. Eu nem acreditava quando aquele camarada estava lá e nós fazia já bastante tempo, a gente tinha estudado alemão juntos. E quando eu o vi descer do carro e vi a minha procura e me dar um abraço, eu pensando, meu Deus do céu, o que será que ele veio fazer aqui? Lá em Messejana, distante.
Na verdade, era um convite não só para fazer o libreto, mas era um convite para integrar essa grande coletividade criativa que estava se gerando, que estava operando naquele momento, junto, a partir dessa ideia do Paulo Abel. Aí eu disse, rapaz, eu vim aqui à sua procura. Literalmente falando assim, eu vim à sua procura aqui para você compor uma ópera. Aí eu achei que era brincadeira, mas o cara não ia vir aqui falar uma brincadeira dessa. E ele disse, rapaz, por que não? Eu estive fora do Ceará esse tempo todo, mas eu estou acompanhando as notícias aqui no Ceará, eu estou informado e sei quem está fazendo o quê e sei que você é a pessoa para eu fazer essa proposta. E gostaria que você pensasse no assunto e já lhe dei tempo demais para pensar e você já disse sim, né? Tipo assim, não... O Projeto Ópera é uma grande escola de cultura que aliava o que tinha de mais refinado na ópera com o que havia de mais refinado na cultura popular. Eu tenho a impressão que foi a maior ideia, né? Pelo menos pensada, né? e projetada em termos de um grande espetáculo de nível, né? Talvez isso seja muito simples de acontecer na Europa, de acontecer nos Estados Unidos ou acontecer no México, mas não aqui no Brasil, talvez até na Venezuela, mas aqui no Brasil era difícil. Aqui no Nordeste, principalmente, era difícil na época, né? Porque as nossas escolas não chegavam a esse tipo de formação. O lance do Abel é que ele sabia que havia, como há, muita gente querendo estudar música, né? E ele sabia também que as pessoas deviam estudar música porque elas podem ser grandes musicistas, mas também porque a música tem uma função importante na vida delas, independente da profissão que você tenha. Ele tinha essa convicção, que é minha também, eu concordo com ele nesse sentido. A preocupação, o grande objetivo, né, era fazer com que isso chegasse às pessoas que não tinham grana. Acho que foi assim uma época de semente, de plantação de semente. Eu acho que muita coisa que a gente tem de música hoje foi plantado assim nessa época. O Paulo Abel, ele como se fosse a alma inspiradora. Ele era um animador geral, ele era um ideólogo, não é? Porque ele é que dava o rumo, ele dizia o que queria. Eu acho que se essa ópera tivesse sido pensada por uma pessoa que não fosse o Paulo Abel, nós teríamos esquecido. Ele veio constantes vezes ao Ceará, quando ele vinha da Europa, ele sempre dedicava muitas das suas horas a saber como as coisas estão. E mesmo em viagem, ele acompanhava de longe. O Ceará passou, nessa época, a ser um ponto de apoio dele. Ao mesmo tempo que ele ia acompanhando essa criação, ele ia criando outras possibilidades para as pessoas irem acreditando. Ele cantava, né? Ele fez um alto de Natal, fez um pequeno alto da história do Ceará, né? Ele foi cantando junto para mostrar que era possível, que aqui tinha possibilidade de fazer isso, né? Ia havendo as oficinas resultavam em montagens provisórias. Nunca houve não se tinha por fim montar uma cena, e se tinha formar as pessoas na montagem de cenas. Então houve um dia em que o grupo estava reunido, nós estávamos lendo uma música específica, né, para coro, né? E o Paulo Abel assistiu o ensaio todo escondido, atrás de uma coluna, né? Querendo saber se a coisa continuaria funcionando na ausência dele. Né? E aí no final do ensaio, ele, para surpresa da maioria, porque alguns perceberam que ele estava lá escondido, né? Eu não. Eu fui um dos enganados, mas assim, ele entrou na sala, ele estava muito feliz porque sabia que mesmo na ausência dele as pessoas continuariam trabalhando. O Tarcísio começou a fazer a música e a gente começou a cantar. Era concomitante, o Tarcísio era fazendo e a gente cantando para poder
provar para as pessoas que poderia. Trouxemos a Julie Smith, que era uma professora de canto, que veio lá dos Estados Unidos para cá. Ela é cearense, mas veio lá dos Estados Unidos para cá e juntava os jovens, né? Um bocado de jovem aderiu, né? Os jovens doidos. O reitor chamava, o reitor era o Anchieta Esmeralda, chamava a gente de doido. Lá vem os doidos da música. Acreditando que a gente poderia fazer as coisas. E a forma de trabalhar era quase convulsiva às vezes, né? Eu disse, eu tenho que comer, eu tenho que parar. Então, eu tenho que tomar um banho, né? Porque existia uma urgência, né? Tudo corria para que ela fosse realizada, né? A ópera trata da história do povo cearense. São 7 cenas, são 7 episódios. A inserção do Ceará, da vida do Ceará, a inserção do homem cearense em vários episódios da história do Brasil. Então é a história do povo cearense sob o ponto de vista do povo, que morre 7 vezes e 7 vezes ressuscita. E está vivo. Né? Gente como Paulo. A universidade foi se afastando. Quando eu falo universidade, são as pessoas que administram a universidade. Então, eles não entenderam direito o que era aquilo e foram deixando para lá. Né? O reitor saindo, o que entrou não conhecia o projeto, mas não quis falar, tinha outras coisas para fazer talvez, né? Eu sofri um acidente, fiquei sem perna, né? De alguma forma também foi uma morte porque eu saí da Casa de Cultura Artística. O próximo pró-reitor que entrou acabou com a Casa de Cultura Artística, outra morte. Quer dizer, esse projeto, ele tinha tudo para não ter crescido, não ter tido continuidade, porque todos os adubos que existiam na hora que ela foi criada, foram retirados, mas a terra ficou. Rapaz, essa ópera teve muito problema, né? Porque sempre que ela se tentava montar, se dizia que era muito cara, ia ser muito custo, que no Ceará não tem condição de montar a ópera. Sempre houve um movimento de muita resistência contra essa ópera. Pessoas com poder de mando se interessam, falam, e se interessam, e falam, e falam, e falam. Silenciosamente o som se fez. Silenciosamente a ópera existe. À espera de alguém que tenha coragem de abrir a cortina para o som ser ouvido por todos. Mas o som da ópera existe não só no coração, mas no pulmão, no sangue, na cabeça, na alma, no espírito, na eternidade, em tudo. Ela está aqui no planeta. Qualquer pessoa desse planeta pode pegar a ópera e transformar numa ópera. Eu espero que essa pessoa seja nordestina e do Ceará. Quando ele chegava aqui, me abraçava, dava meu cheiro, minha prima, o que tem aí pra gente comer? Eu digo, peraí que eu vou já
botar com alguma coisa para você comer. Aí ele ia para aquela passarela lá, não tem aquela passarela lá? Ele ia lá para aquela passarela, lá ele ficava horas e horas olhando para o céu, chorando e pedindo para a mãe dele vir buscá-lo. Isso pouco antes ele morrer. Pouco tempo ele morreu. Percebi que ele estava doente porque ele estava tomando muito comprimido. E ele dizia que era o quê? Aí eu perguntava, Paulo, o que é que tu tanto toma? Aí ele dizia, é vitamina. Ao ponto do médico vir até lá em casa. Ele foi o médico, mas trouxe o médico para consultar ele lá em casa. E o médico, pelo menos 2 vezes, passou lá em casa. Eu não sei, não me lembro o nome do médico. Mas o médico esteve lá em casa. E eu perguntava, Paulo, o que é que tu tanto... Ele tomava de manhã, tomava meio-dia, tomava à tarde, tomava de noite. Você sabe, ele chegou lá em casa, ele sentou, o meu marido tinha uma sorveteria, ele sentou na mesa da sorveteria, e eu não reconheci. Ele ficou caladinho, chegou com um grupo de pessoas, sentou ali, eu reconheci a Lourdes, a amiga, e não reconheci. Aí eu, se é a Lourdes, meu Deus, aquele é o Paulo Abel? Eu lá no balcão, assim, ajudando meu marido. Pô. Aí eu cheguei, é tu, Paulo Abel? Ele, tá, aquela jeito dele, riu a beça. Aí eu disse assim, Paulo Abel, se não fosse tu, eu ia dizer que tu estava com AIDS. Aí ele deu aquela gargalhada e disse, eu fiz regime, emagreci. Ele estava magérrimo. A pele dele estava diferente. A pele dele estava um rosado doentio, né? O humor era o mesmo, mas a gente via que ele estava doente. Ele não falava sobre isso, a gente deduzia, né? Em função, principalmente, de ter perdido muito peso, né? E também houve um comprometimento vocal, né? Porque, na verdade, ele teve um problema respiratório sério. Então, esse problema respiratório levou a um comprometimento da voz. Mas ele estava mais leve, assim, não sei. A voz do Paulo Abel, em 1988, né, quando a gente começou a conversar, né, e tal, era uma coisa que se ele cantasse aqui, lá, a 2 quadras daqui, as pessoas estariam ouvindo, mesmo com o ônibus passando e tal. Na última vez que eu o vi cantar, ele já estava com dificuldade de projetar a voz dele dentro de uma igreja, que seria uma dificuldade impensada para o cantor que eu havia conhecido alguns anos antes, né? E nesse período não tinha esses remédios, né? Não tinha essas condições que tem hoje, né? Eu já tinha muitos amigos meus que já tinham morrido, principalmente o pessoal do teatro, muita gente já tinha morrido, pessoas que trabalhavam comigo, mesmo grupo de teatro, eu sabia, já tinham vários que tinham morrido. Era num período que muita gente, a gente estava sofrendo muito com essa doença, né? Muita gente tinha morrido, muito próximo. Era um tempo muito ruim, muito difícil. Aí, quando foi no dia dele ir embora, que eu nem sabia, ele chegou numa violência assim, tão grande, arrumando as coisas. Eu disse, Paulo, o que é isso? Ele disse, eu vou já embora. Para onde? Vou embora agora. E foi botando tudo dentro das malas e trancando, e já foi pegando o carro e tirou para o aeroporto. Meu filho, quando foi num belo dia, Cinco horas da manhã, não sei como foi que abriram a televisão lá em casa, estava dando, já era a morte dele. Que isto foi, sei lá, uma coisa muito triste. Então eu liguei para um jornalista, né, meu amigo, Luciano Almeida, e o Luciano confirmou.
que chegou para uma agência X, dessas agências internacionais de notícia, né, a notícia do falecimento do Paulo Abel. Mas não chegou nenhum tipo. A família soube pelo jornal. Eu estava, inclusive, trabalhando quando o motorista da empresa da qual eu trabalhava chegou com um jornal da qual estava em loco a notícia, né? Eu nem acreditei. Eu fiquei telefonando para o mundo inteiro, perguntando. Saiu na televisão a notícia, né? Alguém tinha me telefonado antes. Antes da notícia sair, a própria pessoa que tava, eu acho que escreveu a notícia, telefonou. Você sabia? Vai sair daqui a pouco. Paulo Abel morreu na França. Eu não acreditei. Não percebi nada. Eu tenho a impressão que ele quando ele foi doente, aqui ele estava bem. Ele começou lá. E a senhora em nenhum momento percebeu, assim? Não percebi. E ele também não expressou? Foi um susto, fiquei morrendo de tristeza. O mundo perdeu um grande músico, um grande homem. A primeira notícia que saiu em imprensa escrita tinha uma fotografia de uma brincadeira que o Paulo Abel fez com um grupo de pessoas, onde ele aparecia meio travestido, né? E aquela fotografia já induzia que quem foi esse camarada? Então, de repente, você vê no jornal uma foto, né, do Abel numa brincadeira de carnaval, né, numa matéria que está noticiando o falecimento dele, isso é de uma leviandade enorme. Né? Mas é assim que alguns jornalistas se comportam, infelizmente ainda. Né? Fazer o quê, né? As pessoas têm a formação que elas merecem, então elas fazem o que a ética delas, ou da formação que elas tiveram, permite. A ruptura da morte dele acendeu uma luz. O tempo é premente. O que nós estamos fazendo, temos de continuar a fazer. Para mim, isso foi muito claro. Na minha vida foi claro. O Paulo Abel foi, mas a semente que ele plantou tem que ter continuidade e a vida é premente, ela acaba. Tudo é passageiro. Então eu tenho de cuidar de fazer muito bem, como ele cuidou de fazer muito bem. Senhor Dr. Paulo Linhares, secretário de Cultura do Estado do Ceará. Senhora Maninha Moraes, diretora-geral do Teatro José de Alencar. Senhora Fernanda Quinderé, diretora artística, também do teatro. Demais autoridades aqui presentes, senhoras voluntárias da Caridade de São Vicente de Paulo, Grupo Jussica, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, neste momento em que se homenageia o grande cantor Paulo Abel Nascimento, focalizar com rápidas pinceladas o jovem amigo do Grupo Jussica, Juventude Cívica Católica, que durante algum tempo pugnou pela cidadania do nosso povo. Aquele que nos ajudou em suas horas de folga, no lazer dos meninos pobres, dos orfanatos, lá para os lados do Alagadiço, e, sobretudo, lembrar daquele menino que, na Escola Técnica de Fortaleza, chamou a atenção de sua professora Laís Bonfim, que se impressionara realmente com a sensibilidade artística do seu aluno. Tal foi sua preocupação com o crescimento do mesmo, que ele mesmo a chamava de sua mãe musical. No momento do Festival Internacional de Curitiba, Laís, que neste tempo era vice-presidente das voluntárias da Caridade de São Vicente de Paulo, uniu-se à sua presidente, Albaniza Gondim, e ambas se propuseram a fazer o possível e o impossível para que ele se fizesse presente a este evento, que para ele era apenas um sonho. Já nas vésperas da viagem, as duas chegaram aflitas em minha casa para verificarmos o que fazer para mandar o Paulo Abel para Curitiba. Foi recorrendo à sensibilidade do secretário Hernando Shoa que conseguimos a passagem. E lá o seu valor foi... conseguimos a passagem. E lá o seu valor foi de imediato reconhecido. O músico francês, Monsieur Michel Philippot, ao ouvi-lo, verificou que se tratava de uma voz inusitada e o convidou para fazer um curso em São Paulo. Daí foi o trampolim para chegar até a Europa, mais exatamente a Itália, berço das artes, onde teve todas as chances
para em desenvolvimento rápido e reconhecimento pleno do seu valor. Para um desenvolvimento rápido e reconhecimento pleno do seu valor. Digo assim porque tudo não foi tão fácil, mas ele conseguiu ser o preceptor dos filhos da família Gucci e momentos difíceis. Está aqui meio confuso porque foi escrita, não foi a máquina. Bom, teve momentos difíceis que lá aconteceram, mas o nosso jovem venceu todos. Era um rapaz simples, extremamente inteligente, um autodidata. Além de violão, sua primeira iniciativa musical tocava também acordeão e piano. Falava mais de 5 línguas, um ser realmente dotado. Devido à raridade do seu canto e de sua voz, deslumbrou o Convênio Internacional de Musicologia na Itália em 1983. E foi aí que ficou comprovado sua condição de único homem com voz natural de sopranista no mundo. Todos conhecemos e nos orgulhamos da caminhada brilhante do nosso menino do Benfica, se apresentando nos principais teatros europeus. De cada vez que ele ia cantar, ia dar uma das como é que se diz? Concertos? Um dos concertos dele, ele me telefonava antes e telefonava depois, para dizer como é que tinha sido. Era, assim, amizade de mãe para filho, não sabe? É, pois, muito justa a homenagem que ora recebe da Secretaria de Cultura do seu estado. E é com grande emoção e alegria que estamos aqui para descerrar esta placa. Mas antes de fazê-lo, gostaria de dizer ainda que Paulo Abel era uma pessoa extremamente sensível e agradecido às suas amizades. Está aqui presente e tenho certeza, partilhando da mesma minha emoção, Dona Maria Macedo, que foi seu braço forte, tendo ajudado muitíssimo o nosso amigo. Paulo Abel adorava sua mãe de sangue, mas ele também dizia que amava e gostava de ter outras mães. Antes de terminar, eu gostaria de ler aqui para vocês as palavras na íntegra do telegrama que me foi passado pelo ministro da Educação da França por ocasião do falecimento de Paulo Abel. Eles falavam, as palavras falavam por si só, não só do seu valor e também da tristeza da sua perda. Aí terminei. Eu li o telegrama, dei para alguém, não tenho mais. Graças a Deus encontrei isso, porque de qualquer maneira, né, diz alguma coisa. E aqui tem o santinho que nós mandamos fazer dele. Onde ele diz assim, você leu? Quando eu nasci, todos sorriam, só eu chorava. Quando eu morri, todos choravam, só eu sorria. Estava indo para o encontro de Deus, cantar junto aos anjos do céu. Quando vocês olharem as estrelas, lembre-se que eu sou uma delas. Ele nasceu em 57 e morreu em 92. Eu tenho dele. Mas eu mexi em tudo que eu tinha, vários baús de coisas antigas da Associação das Voluntárias, que eu pertenço há mais de quase 70 anos, e nas coisas para ver se eu descobri as coisas dele. Só cheguei a esse final, que eu acho que eu mandei para alguém que me pediu, na época que ele morreu, que falava-se muito, eu fiquei sem elas. Foi uma sorte ter descoberto isso aqui. Espero que tenha ajudado alguma coisa a vocês. Debussy. Quando Abel morreu, as cinzas vieram, né, e foram enterradas no Parque da Paz. Né? Eu estava lá,
junto com outros músicos, outros cantores. A gente cantou e tal, enfim. E as cinzas foram enterradas. Um ano depois, houve uma celebração de 1 ano. E a Marta entrou na nave da igreja num determinado momento com a urna que continha as cinzas, né? Ou seja, ela desenterrou as cinzas dele. Não sei exatamente por quê. A Marta entrou na igreja simplesmente com a urna na mão. Ô, meu amigo, pelo amor de Deus. Todo mundo viu o enterro do Paulo, todo mundo viu a urna ser enterrada. Ela ligou para mim e disse, tia, ela me chamava de tia, tia, quando é que você vem ver o Paulo? Eu disse, que Paulo? O Paulo Abel. Eu disse, o Paulo está aí? Ela disse, tá aqui em cima da minha televisão. Eu disse, que conversa é essa, Marta? Ela disse, eu trouxe a cinza dele, eu trouxe. Que eu não ia deixar a cinza do meu irmão lá, eu trouxe, está aqui. Ela não pôde se apossar da alma do Paulo Abel, porque ele foi embora, ela apossou-se do que ficou de figurativo da alma dele. Aí, aos poucos, vão aparecendo algumas coisas, mas o núcleo, o que existe, cadê? Será que ela queimou, jogou fora? Está em algum lugar. Ela procurou algumas pessoas, né, no sentido de criar um memorial com as coisas do Paulo Abel, inclusive as cinzas, né? Que é um tanto estranho, lúgubre ou fúnebre. E as pessoas ficavam estarrecidas com aquilo, né? E aí é que entra a parte fantasiosa da coisa. O memorial não saiu, né? Mas as pessoas começaram a dizer que o Abel começou a aparecer para Marta em sonho, né? Que ela sonhava com ele, e nos sonhos ele pedia para ela ir jogar as cinzas dele no mar. Coisa que ela foi fazer, segundo os relatos que eu colhi. Aí ela sonhou com o Paulo, pedindo a ela que libertasse ele. Aí ela foi para o mar e levou ela e o marido dela, o Anderson. Fretaram uma canoa e levaram a urna, foram para o alto mar à noite e soltaram essa urna na água. Quando elas soltaram a urnazinha, ela me disse que veio um redemoinho muito forte que virou a canoa. E ela só não se foi nessa hora porque o Anderson puxou ela pelo braço e botou dentro da canoa. Em vez dela ter jogado a urna com tudo dentro do mar, não. Abriu a urna, tirou a cinza e ficou jogando a cinza. É tanto que tem certas pessoas que dizem que ela morreu porque pegou a doença dela, que eu não acredito. Once again I tried to keep the stream alive. Lofting in my arms, you were pointing at the sky. And the voice of the wind whispers in your song once more, singing Lebanon. Shadow of the wind, take me back to Lebanon. Shannon, with your eyes so dark and white. Shannon of the hills, have you come to take me home?
the sands of my Lebanon. I'm living in the snow and land, trying to forget the story of an old man waiting to be settled. And the voice of the wind whispers in your song once more, singing Lebanon, bringing me home. Sound of the wind, take me back to Lebanon. Shine with your eyes so dark and wide. Shadow of the hills, have you come to take me home? Back to the sands of my Shadow of the wind, take me back to Lebanon. Shine with your eyes so dark and wide. Shine of the hills, have you come to take me home? Back to the sands of my E ele morreu, ele me cobrando, sabe o quê? Uma canjica, que eu tinha que fazer um prato de canjica para ele comer. No dia que ele me disse, Buarquinha, quando é que tu vai fazer a minha canjica? Ele disse, como hoje, mais ou menos 9 horas da noite, no outro dia ele endoidou para ir embora. Que essa viagem dele foi de uma hora para outra. Parece que era uma coisa que estava chamando ele. Ele chegava aqui, toma, minha prima, para você, $10. Mas era sem vergonha, depois voltava, minha prima me deu aí o dinheiro, me deu o dólar que eu vou lhe dar o... Paulo Abel, ele era uma pessoa muito alegre, né? Mas na viagem que a gente fez para Icaraí, com aquele pessoal da ópera, né? Teve uma hora que ele, como eu falei, ele dividiu as tarefas para todo mundo. Todo mundo tinha que fazer alguma coisa. E aí, quando a gente percebeu, ele estava sentado sozinho na cadeira de balanço, na calçada, e conversando com a senhora que ia passando, assim, e tal. A senhora estava doente, né? Ela tinha umas feridas pelo corpo. E ela dizia para ele que estava indo até a farmácia para tomar um determinado remédio. E ele começou a conversar com ela, perguntou que era que tinha passado o remédio para ela. Ela disse que ninguém tinha passado, que ela ia tomar por conta própria. Ele começou a aconselhar ela, dizendo que ela não devia fazer aquilo, de automedicação e tal. Mas parecia uma conversa muito leve, né? Que à medida que ele estava conversando com ela, algumas pessoas, umas 3 ou 4 pessoas foram chegando perto dele, ou porque tinham terminado de fazer o que ele havia mandado fazer, ou porque não estavam fazendo nada mesmo. Foram ver o que era que estava acontecendo, né? E até aí tudo bem, ele conversou com ela assim, muito tranquilamente, né? Mas depois que ela foi embora, ele caiu num choro, sabe, assim, ficou... E eu fiquei muito impressionado com aquilo, assim, como é que alguém... que de repente podia não estar nem aí, sabe, que cantava nos lugares em que ele cantava, né, tinha essa capacidade de se identificar, né, de estabelecer uma empatia com o sofrimento do outro tão grande, a ponto de ficar naquele estado, né, porque ele ficou mal. Ele não deixou ela ver isso, mas ele ficou muito abalado com a situação dela. Né. É o tipo de coisa de que a gente esperava do Abel, assim, dele ser solidário, né?
é uma coisa legal, assim, que eu lembro dele isso. A outra coisa é ele no Estoril cantando um dia de domingo, entende? Assim, cantando a plenos pulmões que a Praia de Iracema inteira praticamente ouvia, né? Tocando violão e cantando. Isso era mais prosaico, assim, ele fazia isso para chamar a atenção também, enfim, para debochar das coisas. Mas sempre que eu lembro do Abel, eu lembro do grande ser humano que ele é. E está por aí em algum lugar. Ele aproveitou cada segundo da vida dele para fazer grandeza no mundo. E a pequenez dele, se ele tinha, porque todo mundo tem, não fez mal aos outros. Talvez tenha feito mal a ele em algum momento, né? Mas a grandeza dele multiplicou grandeza no mundo. Eu acho que esse é o grande papel de Paulo Abel. Ensinou para a gente que é a nossa grandeza quem constrói. Não esqueço nunca aquela maneira de ser do Paulo Abel, né? Que nos estimulou tanto, né? Paulo Abel, ainda estamos na cauda do seu cometa, na cauda do seu brilho. No sustento dessa ideia, vamos realizar a ópera e você vai dar, que está dando, vai dar contribuição a esse grande trabalho. Está ouvindo, Paulo Abel? Estou, está vendo? Ele disse que estava. A maior parte das pessoas, mesmo das autoridades, não sabe nem quem é Paulo Abel, entende? Era a fibra pessoal dele, o cara é determinado entrão, e chegava e dizia mesmo, vamos lá, aí entrava por dentro do gabinete do cara, de repente já estava no meio, e o cara não sabia nem que era Paulo Abel, mas ele dizia, eu sou o Paulo Abel, não sei o quê, e pronto, e criava a situação, entende? Não era assim, Paulo Abel, não. Ele não era nada, mas se fazia ser, entende? Aí chegava e dizia quem era e pronto. Não é assim, sabe quem está falando? O cara não sabia nem quem era Paulo Abel. Porque, por ignorância pura, né? Mas ele fazia por onde o cara sabia quem era Paulo Abel. Então ele era um cara que dava uma injeção de ânimo no meio local. Tem gente que é música, né? Assim, há pessoas que são música. E a música que são pessoas. Assim. Mas o Paulo Abel, com o Paulo Abel, a gente não consegue estabelecer essa diferença entre o que é a música e o que é a pessoa. Assim. O Paulo Abel era alguém que se colocava a serviço da música. E a música era maior do que ele. Ele nunca usou da música para se exibir ou para exibir a voz que tinha. Ele fazia música realmente. Então ele era a música. E a música era ele. Sulvino. A coisa que eu mais me admirei no mundo foi de um vidro de perfume que ele trouxe para mim. Este vidro de perfume, ele falava, durante o tempo que ele esteve aqui, ele dizia, Buarquinha, aquele teu vidro de perfume foi tão caro. Buarquinha, aquele teu vidro de perfume foi tão caro. Ele era mão fechada. Era mão de vaca mesmo. Eu gostava muito dele.
Ave Maria de Schubert, gravada no dia 14 de outubro de 1987, precisamente às 6h25 da tarde, por Paulo Abel do Nascimento. Paulo Abel faz parte daquela categoria de artista que, com uma única aparição, faz com que seu nome, mesmo que até então desconhecido, fique gravado na memória de quem o assistiu. Você esperava isso na sua vida? Quer dizer, todas as dificuldades que você enfrentou desde criança, a sua... Eu me considero como uma pena. Uma peninha que estão soprando, 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 e ela vai subindo, 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 subindo. Porque eu sempre fui fruto de pessoas que me ajudaram. Eu vim do nada, do nada, do nada. E não sou como muita gente aí, não, que veio do nada e não reconhece. Eu tenho orgulho de dizer.